Ele aprendeu cedo a ser prestativo. Dizia sim rápido, ajudava sem pensar duas vezes, evitava conflitos sempre que podia. E por fora parecia maturidade, mas por dentro vinha a culpa, o cansaço emocional e aquela raiva silenciosa que aparecia depois. Pouca gente percebe isso. Dizer sim, querendo dizer não, é uma das formas mais comuns de autoabandono, e quase ninguém te ensina a enxergar isso a tempo. O mundo recompensa quem está sempre disponível, quem resolve tudo, quem não cria atrito. Aqui está o erro. Quanto mais você ajuda, mais pedem. Quanto mais aceita, menos respeitam. E quanto mais se cala, mais invadem seus limites pessoais. Não é que você seja fraco, nem que as pessoas sejam cruéis. É que limites saudáveis não foram colocados. E o preço disso é desgaste mental e perda de respeito próprio. O problema não é ser bom demais. Não é egoísmo, não é frieza, não é dureza. É falta de governo interno. Os estoicos sabiam disso há séculos. Agir com retidão exige postura firme, mesmo quando é desconfortável. Isso muda tudo, porque dizer não sem culpa não afasta as pessoas certas, só encerra abusos silenciosos. E daqui a pouco você vai entender como aplicar práticas estoicas simples para dizer não com calma, força silenciosa e respeito, sem explicações desnecessárias. Ele já viu isso acontecer dezenas de vezes. A agenda cheia, o dia lotado, mas nada ali realmente era prioridade dele. Sempre disponível, sempre solícito, sempre dizendo sim. E no fim do dia vinha o cansaço emocional, a sensação de autoabandono e aquela pergunta silenciosa: em que momento eu fiquei para depois? Pouca gente percebe isso. Aprender a dizer não começa quando se enxerga onde a energia está vazando. Quem não cuida do próprio tempo perde governo interno e começa a viver no piloto automático. A analogia é simples, quase óbvia, mas poderosa. É como emprestar a casa inteira e acabar dormindo no sofá. No começo, parece gentileza, depois vira desgaste mental, e logo surge o ressentimento. Aqui está o erro. Tempo e energia são recursos finitos, e quem não impõe limites saudáveis acaba pagando com sobrecarga e raiva silenciosa. Não é egoísmo, não é frieza, é autodomínio. Os estoicos sabiam disso há séculos. Sem respeito próprio, não existe força silenciosa. Existe um princípio simples por trás disso. Autogoverno vem antes da aprovação externa. Quem vive dizendo sim por medo de decepcionar, ensina os outros a não levarem sua postura firme a sério. Guarda isso. Quem não se prioriza vira opção, não referência. E o mais curioso é que isso conecta diretamente com algo mais profundo. O medo que se esconde por trás da dificuldade de dizer não sem culpa. E é exatamente isso que o próximo ponto revela. Ele achava que estava sendo bom, mas no fundo era medo. Medo de decepcionar, medo de parecer egoísta, medo de perder afeto. Pouca gente percebe isso. Pessoas que não sabem dizer não confundem bondade com autoabandono. E quanto mais tentam agradar todo mundo, mais acumulam culpa, desgaste mental e uma sensação constante de estar sendo usado. Não é falta de coragem, é falta de clareza interna. A verdade desconfortável é simples. Pessoas respeitam limites pessoais claros, mas não respeitam concessões ilimitadas. Isso muda tudo. Quando alguém nunca diz não, o outro aprende que pode pedir mais, exigir mais, avançar mais. A analogia ajuda a enxergar. Porta sem tranca vira passagem pública. E ninguém respeita uma casa onde pode entrar a qualquer hora, de qualquer jeito. Limites saudáveis não afastam pessoas certas, afastam abusos silenciosos. Os estoicos enxergavam isso com muita lucidez. Você não controla a reação do outro, controla apenas sua postura firme. Isso ninguém te ensina.
Dizer não sem medo é assumir responsabilidade por si, não tentar administrar a expectativa alheia. Quem vive isso entende que respeito sem confronto nasce do governo interno. E daqui a pouco você vai entender porque o excesso de explicação é justamente o que destrói essa autoridade, mesmo quando a intenção é boa. Ele aprendeu do jeito difícil. Quanto mais se explicava, menos era respeitado. Justificava demais, pedia desculpa por tudo, dava longas explicações, achando que isso era maturidade. Aqui está o erro. Explicação excessiva não transmite empatia, transmite insegurança. E sem perceber, a pessoa entrega o controle da conversa, abrindo espaço para negociação, pressão e culpa. Na prática, funciona assim. Quanto mais você explica, mais o outro tenta negociar. Quanto mais se justifica, mais sua autoridade se dissolve. Guarda isso. Explicar demais é pedir permissão para decidir sobre a própria vida. Os estoicos sabiam disso há séculos, não por frieza, mas por disciplina mental. Clareza firme economiza energia e preserva o respeito próprio. Por isso, o estoicismo na prática ensina frases curtas, tom calmo e postura firme. Nada de discursos longos. Hoje não posso. Isso não funciona para mim. Prefiro não. Esse detalhe faz diferença. Clareza é mais respeitada que justificativa. E se você errar nisso, nada adianta, porque o próximo passo mostra que dizer não não é agressão, é um ato silencioso de respeito. Muita gente confunde limite com ataque. Acredita que postura firme é sinônimo de grosseria, que dizer não vai gerar conflito imediato. Pouca gente percebe isso. O problema não é ser claro, é a forma desorganizada como a maioria se posiciona. Quando não há controle emocional, o limite vira explosão. Quando há governo interno, o limite vira respeito silencioso. A analogia ajuda a clarear a mente. Um muro não odeia quem está fora, ele apenas define o que é dentro. Isso muda tudo. Limites pessoais não são declarações de guerra, são mapas. Eles mostram até onde o outro pode ir sem gerar desgaste mental. Quem aprende a dizer não sem culpa percebe algo curioso. Menos explicação, menos drama, menos conflito e mais respeito externo. Na prática estoica, o gesto é simples e poderoso. Falar menos, olhar nos olhos, não se desculpar por existir. Nada de voz elevada, nada de justificativa longa. Isso ninguém te ensina. Quem se respeita não precisa levantar a voz. E esse silêncio estratégico começa a produzir um efeito inesperado. As pessoas passam a testar menos, e é exatamente isso que o próximo ponto vai revelar. Ele começou a perceber um padrão desconfortável. Quanto mais dizia sim, mais pediam. Quanto mais ajudava, mais exigiam. Presta atenção nisso. O mundo testa limites o tempo todo, não por maldade, mas por dinâmica. Pessoas que não impõem limites pessoais acabam vivendo em estado constante de sobrecarga, acumulando cansaço emocional e ressentimento silencioso. O reenquadramento aqui é duro, mas libertador. O limite que você não coloca, alguém vai ultrapassar. Sempre. Isso muda tudo. Não porque as pessoas são ruins, mas porque linha invisível não é fronteira. Sem uma postura firme, o outro avança naturalmente. Os estoicos entendiam isso com clareza. Respeito não nasce do discurso, nasce da coerência entre palavra e ação. Na prática, funciona assim. O primeiro, não dito com calma, redefine o jogo inteiro. Guarda isso. Limite claro, evita conflito futuro. Evita desgaste mental e reduz a necessidade de confrontos. E o mais interessante é que esse processo não começa no outro. Começa no silêncio antes da resposta. Exatamente a prática estoica que amarra tudo no próximo ponto.
Aqui entra a parte que quase ninguém pratica: pausar. Antes de responder, antes de reagir, antes de decidir por culpa. Pouca gente percebe isso. O verdadeiro autodomínio não está no que você diz, mas no silêncio estratégico que vem antes da resposta. É nesse intervalo que o governo interno assume o controle, e não a ansiedade, o medo de decepcionar ou a necessidade de agradar. Os estoicos chamavam isso de disciplina mental na prática. Uma pausa curta, quase imperceptível, mas poderosa. Guarda isso. Fazer a pergunta certa muda tudo. Isso está alinhado com quem eu quero ser? Ou isso me custa mais do que posso pagar agora? Esse simples filtro evita o autoabandono e reduz drasticamente o arrependimento posterior. Não é frieza, não é dureza, é clareza. Com o tempo, o resultado aparece de forma silenciosa, menos raiva silenciosa, mais coerência interna, mais respeito externo. Isso conecta com algo mais profundo. Quando você aprende a dizer não sem culpa, não precisa levantar a voz, nem se explicar demais. Silêncio antes da resposta é poder. E agora, tudo isso começa a fazer sentido como um conjunto, não como técnica isolada, mas como postura de vida. Agora, presta atenção nisso. Todo esse conhecimento não vale nada se ficar só na cabeça. Aprender a dizer não não é um conceito bonito, é uma decisão diária. É na pausa, antes da resposta, no silêncio estratégico, no controle emocional que o autodomínio se constrói. Quem vive isso entende. Dizer não é um ato de respeito próprio, não uma agressão ao outro. Então fica a pergunta incômoda, mas necessária. Em que situação da sua vida você está se abandonando para evitar desconforto? Onde você anda dizendo sim por medo de rejeição? Guarda isso. O limite que você não coloca hoje vira ressentimento amanhã. E o mais poderoso é perceber que você não precisa brigar, explicar demais ou endurecer. Basta postura firme e coerência interna. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu escolho me respeitar. Isso não é frase bonita, é compromisso público. E se você quer continuar aprendendo práticas estoicas para fortalecer sua disciplina mental, sua força silenciosa e seu governo interno, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente não aprende para agradar, aprende para viver com clareza, respeito e controle.